Primeiro ponto que eu preciso que você anote isso aí, gente. Eu não estou para brincadeira. Quem tiver no computador, digita. Aproveite isso, tá? Aproveite. Primeiro ponto. Eu vou dividir em 3 passos. Primeiro passo que eu quero que você entenda. Tá? Ligado ao processo eficiente de revisões em ciclo que eu criei. Você tem que abrir sua mente. Você tem que ter a capacidade de entender que nem se você fosse gênio, tá? E eu sei que a maioria é esforçado igual eu sempre fui. Nem se você fosse gênio, você conseguiria assimilar mais de 70% de informações do conteúdo estudado no primeiro contato. Preste atenção. Vou repetir. Nem se você fosse gênio, você conseguiria aprender a revisar, tá? Você não conseguiria aprender os detalhes do conteúdo que você esteja estudando no primeiro contato. Aí você está lá estudando o material, ainda que seja o melhor material. Você no primeiro contato, naquele primeiro estudo, primeira leitura, você não vai conseguir assimilar mais do que 70%. Você está se sabotando. Você já está atravancando o seu estudo. Você está deixando o seu estudo passivo, ao invés de fluido e dinâmico. Quanto mais tempo você ficar agarrado naquele material, mais tempo você vai levar para estudar o próximo assunto. Normalmente, as disciplinas que têm a maior quantidade de questões cobradas na prova de delegado de polícia, ela, num mapeamento que você faz dos editais e das provas, você percebe que tem uma média de 10 a 12 assuntos potenciais, importantes, que você obrigatoriamente tem que estudar. Então, se você leva muito tempo agarrado num assunto estudando, você vai levar muito tempo para fazer o chamado ciclo completo de estudos entre todos os assuntos. E vai levar mais tempo ainda para voltar para estudar novamente do primeiro até o último assunto da respectiva disciplina. Segundo ponto, você não tem o controle, não tem a organização de saber qual momento você vai estudar os assuntos que você já esteja bem, ou seja, acima de 80%. Você não tem esse controle. Você não sabe. Você não sabe, por exemplo, quando que você vai voltar a estudar o que você já teve contato anteriormente. Você não sabe um momento que você vai estudar os assuntos que você esteja abaixo de 80%. Você esteja com vulnerabilidade, com fraqueza. Então, infelizmente, você não tem organização e planejamento dentro de um processo de revisão em ciclos. Esse, sem dúvida, é um segundo ponto mais perigoso que você precisa resolver. Você precisa ter um planejamento, uma organização para você conseguir voltar para estudar o que você já teve contato anteriormente. Esse processo de volta não pode ser demorado. Quanto mais tempo você leva para você voltar, mais você vai esquecendo. Quanto menos tempo você leva para voltar, menos você esquece. Vou repetir. Quanto mais tempo você leva para voltar, para estudar todos os assuntos, todos os tópicos, novamente, mais você vai esquecer. Essa é a cereja do bolo. E o terceiro e último passo, terceiro e último ponto, tá? É você ter noção que dentro desse processo de estudar os assuntos mais importantes da disciplina, você tem que ter controle e organização nos assuntos que você esteja acima de 80%, para você não perder a qualidade do que você já conseguiu alcançar, porque se você demorar demais para voltar para estudar, você vai começar a esquecer,
e aonde você estava com 85, 87, você vai cair para 80, 70, vai descendo. Ou, aonde você já esteja vulnerável, você conseguir subir, você conseguir melhorar. Então você tem que ter esse controle, essa organização. Para quando você fizer o sistema de revisão em ciclos, no geral, o ideal é você dar uma ênfase para os pontos que você esteja mais vulneráveis, abaixo de 80%. Isso é o ideal. E não começar por onde você já esteja bem. Então, resumindo, 3 pontos que são fundamentais que eu ensino na minha revisão em ciclo. Por isso que é considerada hoje a melhor do mercado, sem dúvida, para qualquer concurso. Eu só estou falando aqui, né, para delegado, porque a nova turma Seriedade 7.0 ela é direcionada para delegado. Mas quais são os 3 pontos? Levar muito tempo para estudar todos os assuntos da respectiva disciplina. Você tem a falsa sensação de que você vai aprender no primeiro contato e começa a funilar o estudo dos demais materiais, dos demais assuntos, tópicos. Leva muito tempo para você fazer um ciclo completo entre os assuntos. Quanto mais tempo você levar para estudar todos os assuntos, quando você chegar aqui no último, você vai ter esquecido tudo que você estudou para trás, perdendo até 100%. E também, você demora demais para voltar para fazer o ciclo longo e estudar todo aquele assunto do primeiro ao último novamente. Quanto mais você demorar, mais você vai esquecer. Quanto mais rápido você voltar, mais você vai aprender. E por último, você não tem controle para você dar ênfase num processo de revisão em ciclos. Você vai e volta, para dar uma ênfase, uma atenção especial para os assuntos da respectiva disciplina que você esteja abaixo de 80%. Você também vai estudar as que você esteja acima de 80%. Mas você sempre vai voltar dando prioridade para suas vulnerabilidades. Isso é fato. Todo o meu método para os meus alunos funciona assim, sempre dando direção para a vulnerabilidade. E funciona muito bem.